Boa noite, futuros estudantes da Univesp Unipolos. Hoje nós temos a alegria de comemorar nossa 10ª aula do cursinho pré-vestibular. É uma alegria grande comemorar isso com vocês, estar junto nessa parceria dessa grande conquista. Nós estamos torcendo por vocês, estamos trabalhando por vocês, e se Deus quiser, vamos nos encontrar aqui nos nossos polos. Antes de iniciar a minha fala, gostaria de dizer para vocês que essa aula está sendo gravada e todos tenham ciência que as câmeras e os microfones ficarão fechados para que não haja nenhuma interferência e que a aula aconteça da melhor forma possível. Todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem estar colocando no chat. Assim que possível, nós passaremos ao professor de hoje. E o que a gente conseguir respondendo, nós vamos respondendo. Com certeza, todo mundo que está aqui já me conhece, mas eu preciso me apresentar. Eu sou a professora Degmar, coordenadora do Polo Parque do Carmo. Gostaria de dizer que nós vamos ter uma aula presencial aqui, eu acho que vocês já têm ciência, vai ser uma aula básica das 4 operações matemáticas, e quem vier aqui, vou ter o prazer de conhecer vocês, vai ser uma alegria muito grande. Eu preciso dizer para vocês, vocês também já sabem, que essa é uma ação voluntária e que todos os polos envolvidos na organização dessas aulas estão relacionados aqui na nossa abertura, tá? Todos esses polos estão aqui em parceria, nós trabalhamos juntos com muito prazer para ajudar vocês aí nesse processo tão importante que é o pré-vestibular. Hoje, vocês também já sabem, tudo que a gente fala, né, a gente faz um novo aviso, uma nova notificação, um reforço das informações que nós damos, porque às vezes entrou um aluno novo que nunca tinha entrado, então é importante que a gente fale para vocês. Então, essa aula está sendo gravada e assim que possível ela estará disponibilizada no nosso grupo, no YouTube, né, @Unipolos, e para que vocês recebam as notificações dessas aulas, é importante que vocês se inscrevam lá no nosso canal. Com muita alegria e satisfação que eu informo que hoje nós temos novamente aula com o professor Vinícius, meu parceiro de trabalho aqui, ele é o gestor do CEL onde eu atuo, gestor do Parque do Carmo. O professor Vinícius é um apaixonado pela educação pública, ele está aqui muito feliz de dar aula, que está realizado, né, gente? Muito tempo gestando, o prazer que o professor tem prazer em dar aula, e ele está aqui com muita alegria. O professor Vinícius, ele é graduado em matemática pela USP, a Universidade de São Paulo, foi professor de cursinho preparatório e colégio etapa de 2016 a 2022, foi gerente do CEL Carrão, no Tatuapé, por um breve período, de fevereiro a setembro, e nós tivemos a alegria que ele agora aqui é o nosso gestor e está aqui com a gente, parceiro de trabalho, atuamos juntos aqui nesse imenso complexo, maravilhoso, totalmente disponível à comunidade, a quem quiser usar. O CEL é nosso, né, gente? É para todos nós e vocês devem usufruir. O CEL dispõe de muitas atividades lúdicas, atividades culturais, atividades esportivas. Quem não usa um CEL está perdendo muita coisa, tem muita coisa disponível para todos vocês. E vamos lá, né, Vinícius? Que aula que interessa. Vinícius, desde já gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, a sua parceria, pelo seu voluntariado, por nos doar um pouco do seu tempo, dividir o seu conhecimento. Seja muito bem-vindo. A palavra é sua, sinta-se à vontade. Acho que agora foi. Oi, Degmar, boa noite, Érica, boa noite, Silvana, boa noite a todas, boa noite a todos. Bom, acho que a Degmar citou coisas muito importantes aí, como todo mundo já sabe, nós somos 2 professores,
por mais que estejamos agora em cargos de gestão, somos duas pessoas que prezamos muito pela educação, então é um prazer muito grande estar aqui com vocês essa noite. Como ela muito bem citou também, o CEL, nós somos aqui 2 gestores do CEL, eu estou mais no CEL, ela está mais na Unicel. Vai ser um prazer receber vocês aqui, nós temos atividades esportivas, atividades culturais. Certamente em breve vocês estarão conosco cursando aqui no polo do Parque do Carmo. E quando vocês tiverem aula presencial, essa aula não será comigo, mas se possível estarei aqui para dar um abraço em vocês, conversar com vocês. Se eventualmente tiverem alguma dúvida, caso possa, vou estar à disposição para saná-las e conversar com quem quiser bater um papo comigo, tá? Bom, vamos começar. Se ele estiver presente, gente, eu vou passar a aula para ele, hein? Imagina, eu vou... de jeito nenhum, né? Aí o Vinícius assume a aula aqui presencialmente. Vamos lá. E hoje um assunto muito bacana, gente, muito legal, muito interessante, um assunto que eu gosto bastante, que é um assunto de progressões, um assunto de sequências. Se possível, ao final da aula, a gente vai retomar um pouquinho do que a gente conversou na aula passada sobre proporcionalidade, fazer alguns exercícios, mas garanto que a aula de hoje vai ser muito bacana, muito legal, porque a gente sabe que a matemática é maravilhosa, né? Todo mundo gosta, todo mundo ama. E já comentei numa aula passada, espero ter muitos colegas de trabalho cursando licenciatura em matemática aqui no nosso polo. Eu vou transmitir minha tela para vocês e peço só a gentileza de vocês confirmarem se vocês estão enxergando. Deixa eu ver aqui, compartilhar tela, iniciar, lá, aqui, isso. A tela está certinha, acho que o áudio está certinho também, então a gente começa. Bom, gente, mais uma vez, boa noite. Como eu comentei agora há pouquinho, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre um assunto que é muito bacana, é muito interessante, bem legal. A gente vai fazer um pouco mais de conta hoje, a gente vai fazer mais continhas, vai ter algumas fórmulas, algumas expressões, mas tenho certeza que vai ser muito, muito útil para a prova de vocês. Essa aula vai ser bem legal. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre sequências, progressões, né? Tanto faz o nome, sequências ou progressões. Aí. Gente, quando a gente fala de sequências, quando a gente fala de progressões, a gente está falando basicamente de uma série, de um grupo de números em que, ou números, ou itens, ou objetos, em que esses itens eles têm uma determinada característica. Por exemplo, se eu coloco assim para vocês: domingo, segunda, terça, quarta. Vou abreviar aqui. Domingo, segunda, terça e quarta. Isso aqui é uma sequência. Isso aqui é uma sequência que dita para a gente os dias da semana. A gente poderia, por exemplo, falar também, por exemplo, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. É uma sequência de planetas. Só que, na matemática, o que mais vai importar para a gente são as sequências numéricas. São as sequências que dizem respeito a números. A gente pode escrever, pessoal, diversos tipos de sequência, vários tipos de expressões, vários tipos de métodos que a gente use para escrever essas sequências e essas progressões. Mas o que importa para a gente no vestibular são basicamente dois tipos de progressões. A primeira delas, que é por onde a gente vai começar, são as progressões aritméticas. Aritméticas. Vinícius, pelo amor de Deus, nunca ouvi falar disso aí. O que é isso? Vamos lá. Pessoal, as progressões aritméticas são sequências de números que têm uma característica entre os números. Que característica que é essa? É a característica de que, de um número para outro, do anterior para o sucessor,
a gente soma ou a gente subtrai algum número. Não entendi. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo, depois a gente coloca anotações, depois a gente coloca representações, depois a gente coloca letras, a gente vai colocar uma série de coisas. Mas só para eu exemplificar para vocês, vou colocar aqui uma progressãozinha aritmética. 2, 5, 8, 11, 14. Isso aqui é uma progressão aritmética. E por quê? Porque a gente percebe que de um número para outro, sempre de um número para outro, a gente está somando a mesma coisa. Por exemplo, do 2 para o 5, eu somei 3. Do 5 para o 8, eu somei 3. Do 8 para o 11, eu somei 3. Do 11 para o 14, eu somei 3. Ou seja, a gente está somando sempre uma constante. Essa é a característica de uma progressão aritmética. Ou a gente soma, ou a gente subtrai sempre uma constante. Vinícius, essa constante, ela tem alguma obrigatoriedade? Ela tem que ser grande, ela tem que ser pequena, ela tem que ser alguma coisa? Não. A gente pode escolher. A gente poderia, por exemplo, ter uma progressão aritmética em que, de um número para outro, a gente soma um número grande. Por exemplo, vou pegar aqui, 4, depois 54, depois 104, 154 e assim por diante. Essa progressão aritmética, a gente percebe que de um número para outro, a gente está somando uma constante, essa constante é um pouquinho maior, que é o 50. Do 4 para o 54, a gente somou 50. Do 54 para o 104, a gente também somou 50. E daqui para cá, a gente também somou 50. A única coisa que precisa, que é necessário, é que esse número seja sempre uma constante. Se eu comecei somando 3, eu vou sempre somar 3. Se eu comecei somando 50, eu sempre vou somar 50. E assim por diante. Vinícius, mas você falou agora que a gente pode tanto somar uma constante quanto subtrair uma constante. É verdade? É verdade. Eu vou dar um exemplo em que a gente vai subtrair uma constante. Por exemplo, 14, 12 e 10. Nessa outra progressão que eu escrevi, a gente percebe o quê? Que de um número para outro, a gente está subtraindo 2. Daqui para cá, eu subtraí 2. Daqui para cá, eu subtraí 2. Daqui para cá, eu subtraí 2. E daqui para cá, a gente também subtraiu 2. Ou seja, mais uma vez, para ser uma progressão aritmética, ou a gente soma uma constante, ou a gente subtrai uma constante. Essa é a característica. Vamos lá. Vamos começar a deixar a coisa um pouco mais formal, um pouco mais nas notações matemáticas. Vinícius, essa progressão, a primeira delas, você escreveu 2, 5, 8, 11, 14. Você escreveu 5 números. Na de baixo, 4, 54, 104, 154. Foram 4 números. E na última, 18, 16, 14, 12, 10. Você escreveu 5 números. Uma progressão, ela tem alguma característica nesse sentido? Ou seja, tem algum número mínimo ou algum número máximo de números que a gente pode escrever? Não, pessoal. Eu posso ter uma progressão de 2 números, de 15 números, de 20 números, de 150 milhões de números, e a gente também pode ter progressões que são infinitas. Ou seja, eu coloco lá, por exemplo, vamos pegar o primeiro exemplinho aqui. 2, 5, 8, 11, 14. O próximo seria 17, o próximo seria 20, sempre somando 3. 17, 20, 23, 26, 29, 32.
Se a gente quisesse, a gente poderia escrever essa progressão de maneira indefinida. Poderia ter uma sequência, uma progressão infinita. Não foi a nossa escolha. Eu escolhi aqui colocar uma progressão que tem 5 números. A de baixo tem 4 e a de baixo também tem 5. Matematicamente, a quantidade de números, uma expressão um pouco melhor, a quantidade de termos de uma progressão, a gente representa pela letra N. N. Eu vou marcar isso para vocês. A quantidade de termos de uma progressão é representada, né, quantidade. Representada pela letra, vou colocar até aqui embaixo, pela letra N, e essa letra N é a letra N minúscula. Letra N. Ou seja, se eu tenho uma progressão em que eu escrevi 5 termos, vamos até marcar aqui em cima. Vou colocar de cor aqui, pegar o roxinho. O nosso N aqui é 5, porque eu tenho 5 termos. Na progressão de baixo, 4, 54 e assim por diante, eu escrevi 4 números. Então eu tenho 4 termos. Ou seja, o nosso N aqui é igual a 4. E na progressão de baixo, 18, 16, 14, 12 e 10, eu escrevi 5 termos. Se eu escrevi 5 termos, o nosso N também vale 5. N igual a 5. Então é isso. Quantidade de termos de uma progressão, representamos pela letra N. Isso vai valer tanto para o primeiro caso, que são as progressões aritméticas, que é o que estamos vendo agora, e também vai valer para as progressões geométricas, que é o segundo caso que nós veremos ali na segunda metade da aula. E por enquanto, tranquilo, né, pessoal? Se tiverem dúvidas aí, coloquem no chat. Quando a gente puder, a gente dá uma olhadinha, a gente sana as dúvidas de vocês. Beleza? Continuando. Vinícius, você, nos seus exemplos, o primeiro caso, você está somando 3. No caso de baixo, você pegou um número maior, você está somando 50. No terceiro caso, você está subtraindo 2. Existe algum nome matematicamente bonito, matematicamente formal, para a gente representar esse número? Ou seja, esse número que a gente está ou somando, ou esse número que a gente está subtraindo? Sim. Esse valor a gente chama de razão. Razão. E, por motivos óbvios, né? Razão começa com R. A gente vai usar a letra R para razão. Beleza? Então, vou marcar aqui também. O valor que somamos. O valor que somamos ou subtraímos. É chamado de razão. Razão representado pela letra R minúsculo. Letra R. R minúsculo. Tranquilo, pessoal? Então, no nosso primeiro caso, esse caso aqui de cima, 2, 5, 8, 11, 14, o nosso R vale 3. 4, 54, 104, 154. O nosso R vale 50. 18, 16, 14, 12, 10. O nosso R vale menos 2. Então, o valor que a gente soma ou que a gente subtrai é chamado de razão. Vou até marcar para vocês aqui. Vamos ver se cabe. Está em verdinho. O nosso R aqui é 3. O de baixo, o nosso R vale 50. E no último, o nosso R vale menos 2.
Beleza? Coloquei em cor diferente aí para vocês não se perderem. Nesse caso, só para fazer a comparação, eu falei que quantidade de termos, tanto na progressão aritmética, que é o que estamos vendo, quanto na próxima, que é a geométrica, quantidade de termos é o n, vale para os dois. Nesse caso, das aritméticas, a razão nós usamos a letra R. No próximo, quando nós formos ver, a gente vai perceber que perdão, gente, esse valor vai ser chamado de Qzinho, tá? Mas quando a gente chegar lá, a gente representa isso, a gente escreve, a gente formaliza, podem ficar despreocupados. Beleza? Beleza. Só falta a gente formalizar algumas poucas coisas. Como que a gente chama de maneira genérica os termos de uma progressão? Por exemplo, vamos pegar essa primeirinha aqui. 2, 5, 8, 11, 14. É bem intuitivo de perceber que o 2 é o primeiro termo. O 5 é o segundo termo. Já o 14 é o quinto termo. Nessa terceira progressão, 18, 16, 14, 12, 10, o 18 ele é o primeiro termo, o 16 é o segundo termo, o 14 é o terceiro, o 12 é o quarto termo e o 10 é o quinto termo. Quando a gente escreve, a gente consegue contar. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, é o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e assim por diante. Qual que é a letra que a gente usa para representar de maneira genérica os termos de uma progressão? A gente, na verdade, pode usar a letra que a gente escolher, assim, não tem uma regra fixa, né? Não é nada tão rígido, mas, em geral, a gente usa a letra A. A letra A minúscula. Minúscula, né, no caso. Ou seja, se eu quero escrever uma progressão de maneira genérica, como é que eu posso escrevê-la? Eu escrevo assim, ó. Genericamente... Opa, vou colocar outra cor aqui. Genericamente, escrevemos uma progressão da seguinte maneira. Dois pontos. O primeiro termo a gente representa por Azinho 1. Ou seja, o Azinho representa o primeiro termo da sua progressão, e para falar que é de fato o primeiro termo da sua progressão, Azinho 1. O segundo termo da progressão, A2. O terceiro termo da progressão, A3. O quarto termo, A4. E assim por diante. Quantos termos você quiser escrever. Eu vou dar um exemplo para a gente fazer essa comparação. Vou pegar aqui, vamos ver, inventar na minha cabeça aqui um exemplinho. 1, 6, tá mais espaçadinho. 6, 11, 16, 21 e 26. Eu escrevi aqui uma progressão. Essa progressão, vamos recapitular o que a gente já sabe. Qual que é a razão dessa progressão? A gente lembra lá que a razão é o número que a gente está somando de um número para outro. Bom, daqui para cá eu somei 5. 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 E daqui para cá eu somei 5. Ou seja, a razão, a razão é 5. A razão é 5. Tranquilo, né, gente? Quantidade de termos. Quantidade de termos, basta a gente contar quantos termos nós escrevemos nessa progressão. 1, 6, 11, 16, 21, 26. 6 termos. Se nós temos 6 termos, vou até colocar um pouquinho diferente assim, ó. Ou seja, R igual a 5, que é a razão, né?
E também quantidade de termos, que é N, também. Quantidade de termos, que é a letra N, sabemos que é 6, porque a gente escreveu 6 termos. Por enquanto, tranquilo. E se a gente quiser escrever genericamente esses termos, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o quinto, quem é o sexto? Vou até colocar aqui em cima para ficar mais fácil a visualização. Está tudo num conjuntinho só. O nosso 1 é o nosso primeiro termo. Sendo ele o primeiro termo, ele é representado genericamente por A1. O 6 é o segundo termo, é o A2. O 11, terceiro termo, é o A3. O 16 é o quarto termo, ele é o A4. O 21 é o quinto termo, ele é o A5. E o 26 é o sexto termo, é o A6. Vinícius, se tivesse o próximo termo, como é que a gente acharia ele? É só somar 5 de novo, daria 31. E sendo ele o sétimo termo, ele seria o A7. Tranquilo, pessoal? Por enquanto, sossegado. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, ver se tem alguma coisa, algum problema, alguma dúvida. Deixa eu ver. Irenice mandou boa noite, Irenice. Por enquanto, ninguém tem dúvida, não. Está muito claro, tá tranquilo, Vinícius. Matemática que é linda, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Matemática colabora com a gente, né? Matemática colabora, né? Matemática colabora. Melhor que história, né? Melhor que história. Cadê? História legal também. Então é isso, gente. Isso aqui é a parte inicial quando a gente fala de progressões aritméticas. Agora a gente continua colocando algumas definições. Vamos lá. Eu vou passar algumas características, algumas definições das progressões para vocês. O que é uma progressão aritmética crescente? Matemática, às vezes é meio preguiçoso. Para não ficar escrevendo progressão aritmética, eu vou abreviar. Eu vou escrever progressão aritmética como sendo PA, né? P de progressão e A de aritmética, PA. Vou até colocar aqui no título, né? Progressão aritmética, PA. O que é uma PA crescente? Crescente. Bom, acho que nada mais intuitivo da gente entender. Se eu estou falando de uma progressão aritmética crescente, significa que os termos dessa progressão, ou seja, eu olho o primeiro, quando eu olho para o segundo, ele aumentou, está crescendo. O terceiro vai aumentar, o quarto vai aumentar, o quinto vai aumentar, e assim por diante. Uma progressão aritmética crescente significa que os termos estão crescendo conforme eu vou seguindo na progressão. E o que tem que acontecer para que isso de fato se realize? A nossa razão, tem que ser positiva. Vinícius, eu acho que eu não entendi. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui, vou pegar um termo qualquer, 10. Para que uma progressão cresça, o próximo número tem que ser maior. O nome que a gente usa para descrever o carinha que a gente vai somar para ir para o próximo é a razão. Então, se tem que crescer, se tem que aumentar, a nossa razão, a gente diz que ela tem que ser positiva. Ou seja, vou pegar aqui, se eu pego a razão valendo 3, 3 é um número positivo, o próximo carinha vai ser 13. Ou seja, a progressão, ela cresceu, ela aumentou. Já se eu falasse que a minha razão, por exemplo, vale 5, o R valesse 5, o próximo termo seria 15. A progressão também cresceu. Se eu pego 20, razão valendo 20, eu parto do 10 e somo 20, eu vou chegar no 30. Ela está sempre crescendo. Diferentemente
se eu tivesse uma razão que valesse, por exemplo, menos 2. Se eu tenho uma razão que vale menos 2, o que significa? Eu tenho que partir do 10 e colocar o menos 2. 10 menos 2 vai dar 8. Ou seja, nesse caso, minha razão não cresceu, ela diminuiu. Portanto, para que a gente tenha uma progressão crescente, a característica que a gente tem que ter é que a nossa razão ela deve ser positiva. Ou seja, qualquer número que seja maior do que 0. Razão positiva. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vinícius, Também acho. Pois não. Depois que você colocou... Travou, né? Não, assim, eu acho importante porque às vezes fica uma dúvida que aí acaba dificultando o entendimento da continuidade, né? Teve um aluno que colocou aqui, ó, o R significa razão, Sim. O N, o termo, e o A? O A, vamos lá. Tranquilo. O R, de fato, significa razão. O N é a quantidade de termos. O Azinho, vamos supor assim. Aqui eu dei vários exemplinhos de progressões para vocês. É impossível, humanamente impossível, a gente escrever todas as progressões aritméticas existentes. Isso não é possível, são infinitas as possibilidades. Como que eu posso escrever de maneira genérica, ou seja, sem representar por números, uma progressão aritmética? Essa forma genérica da gente escrever uma progressão aritmética sem usar números, a gente vai substituir os números pela letrinha A. Ou seja, você escreve isso aqui, por exemplo, ó. A1, A2, A3, A4, já vai aparecer para vocês. A5, A6 e A7. Esperar atualizar. Então, um segundinho aqui para atualizar a tela para vocês. Se eu escrevo genericamente A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, isso é uma forma da gente representar de maneira genérica uma progressão aritmética em que, o que a gente conclui? A gente tem um total de quantos termos? A gente tem um total de 7 termos. Eu só estou um pouquinho incomodado que não atualizou minha tela ainda. A conexão está um pouquinho falha. Eu só vou fazer um teste, pessoal, de desligar minha câmera para ver se minha conexão fica um pouquinho melhor, tá? Vou fechar minha tela para vocês. Minha câmera para vocês. Oi, agora sim. Se eu escrever isso aqui, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, isso aqui representa uma progressão aritmética onde a gente optou por não escrever números, não dar exemplos específicos, não dar algum exemplo dentre os que eu passei, por exemplo, e sim uma maneira genérica de nós escrevermos uma progressão que tem quantos termos, tem quantos valores. É só a gente olhar. A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7, a gente tem um total de 7 termos. Beleza? Então é só uma maneira de representação, de maneira genérica, sem usar números. Deixa eu só ver o nome da pessoa que perguntou. Cadê? A Stephanie perguntou, né? A Stephanie perguntou se não ficou claro. Ah, Stephanie mandou perfeito. Tranquilo, por nada. Se tiver em dúvida, é só perguntar, gente. Tranquilo? Beleza. Então a gente volta aqui. PA crescente, a razão é positiva. Da mesma forma, a gente poderia escrever uma PA, uma progressão aritmética, que é decrescente. Bom, PA decrescente, a gente conclui o quê? Que os números, ao invés de estarem aumentando de um para outro, eles estão
diminuindo de um para outro. Se eles estão diminuindo de um para outro, significa que a minha razão, ao invés de ser positiva, a nossa razão, ela tem que ser negativa. Negativa. Razão negativa. Negativa. Aí. Certo, gente? Tranquilo? Tranquilo. E ainda, gente, tem mais um tipo, são só 3. Tem mais um tipo de PA que eu vou escrever para vocês, que eu acho que ela é a mais tranquila de todas, é a mais sossegada de todas, só que às vezes acaba surpreendendo algumas pessoas por imaginar que ela nem existe, né? Que é a PA, ela é constante, ou seja, uma progressão aritmética constante. Vou exemplificar aqui. Por exemplo, vou pegar aqui, sei lá, número 15, sei lá, 15. 15, o próximo termo é 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 15 e o próximo termo é 15 também. Ou seja, a gente tem uma progressão aritmética em que os termos são iguais. Sendo todos os termos iguais, essa progressão é uma progressão constante. Eu vou dar 30 segundos para vocês, 30 segundinhos, colocarem no chat, qual é a razão dessa progressão. Vamos ver, gente. Tranquilo, né? Qual que é a razão dessa progressão? De um termo para outro, nós estamos somando ou subtraindo qual número? Isso, sossegado. Marcos Fera, Helenice, sucesso. Juliana, sucesso. Vocês vão gabaritar a prova, gente. Vocês vão gabaritar a prova, né? Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. A galera colocou aí, Raquel, Suzane, Josemara, Yara, Bruna, Stephanie, Gilmara, Edvane, Shelly, e assim por diante. É isso mesmo, pessoal. Nessa progressão, a gente conclui que a razão ela é zero. Que se eles estão constantes, de um termo para outro, a gente está somando zero. Somando zero, somando zero, somando zero, somando zero e somando zero. Então, quando a gente fala de uma PA constante, marcar aqui para vocês também. Uma PA. Acho que alguém perguntou no chat, salvo engano, desculpa se eu estou enganado, o que significa PA, né? PA é a abreviação de progressão aritmética. Então, uma PA constante, a gente fala que a razão é nula. Dizer que é nula é a mesma coisa que dizer que a razão vale zero. A razão é nula. Ou seja, entre parênteses, igual a zero. Já vai aparecer para vocês aí. Bom, acho que a gente já definiu quais são os 3 tipos de PA, já vimos várias coisas. Agora, pessoal, a gente vai entrar nos 2 principais tópicos, nos 2 principais pontos, quando a gente fala de progressões aritméticas. O primeiro deles, a gente chama de termo geral. Termo geral de uma progressão aritmética. Tá? O que significa isso? Bom, digamos que eu escreva uma progressão assim, ó. Vou dar um exemplo aqui. 1, 3, 3, 5, 7, 9. PAzinha tranquila, linda, maravilhosa. O que a gente sabe dela? Uma progressão crescente, porque os termos estão crescendo. A razão dela vale 2, porque de um termo para outro a gente está somando 2. E que, por enquanto, eu só escrevi 5 termos de uma PA. Só para ficar claro, lembro que uma colega perguntou, como que a gente escreve genericamente esses termos? Esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3, esse é o A4 e esse é o A5. Tranquilo.
Eu acho que se eu perguntasse para vocês, me deu vontade de não parar mais no A5, no quinto termo. Me deu vontade de descobrir quem é o A6. Vocês iam falar, pô, Vinícius, tranquilo, né? É só a gente continuar. Se eu estou escrevendo 1, 3, 5, 7, 9, o próximo termo seria o termo 11. Tranquilo, porque é só continuar somando 2. Deixa eu só colocar um pouquinho para o lado aqui. Foi. Se eu quisesse continuar, se eu quisesse perguntar para vocês quem é o A8. O A8. Bom, o que você poderia fazer? Continuar escrevendo a progressão. Escrever o A7 e depois escrever o A8. Bom, o A7 é só a gente continuar. Se a gente parou no 11, o próximo vai ser 13. Se eu estou no 13 e eu quero o próximo, é só somar 2 mais uma vez. É 15. Aqui, 15. Só que aqui, para o exemplo, eu escolhi números fáceis, poucos termos. Mas pode acontecer, pessoal, da gente estar na prova e cair uma questão assim, ó. Vou apagar esse pedacinho. Ele deu o A1, que vale 1, o A2, que é o segundo termo, que vale 3, o próximo que vale 5, o próximo que vale 7 e o próximo que vale 9. 5 termos, mais uma vez, que é o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Pode vir o examinador desalmado e perguntar assim para vocês: eu não quero nem o A6, eu não quero o A7, eu não quero o A8, eu não quero o A9. Eu quero saber o A30. Ou seja, eu quero saber quem é o 30º termo dessa progressão. Se ele for mais desalmado ainda, tiver de mau humor, eu quero saber quem é o A75. Ou seja, eu quero saber quem é o termo 75 dessa progressão. O que você poderia fazer para dar essa resposta para o cara? Bom, na raça. Você poderia escrever 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, até você descobrir quem que é o termo de número 75. Só que, logicamente, a gente percebe que isso vai dar trabalho. Escrever 75 termos dá muito trabalho. Nesse caso, ainda, eu peguei uma razão tranquila, razão 2. Razão linda, pequenininha, sossegado. Só que imagina, uma progressão de razão 15, ou seja, de um termo para outro cresce bastante, e ele pede quem é o termo de número 400. Não dá para fazer isso na raça, gente. Na raça, é impossível fazer isso. É daí que surgiu o termo geral da PA, para nos ajudar a encontrar termos que estão longe, termos mais distantes em que fazer na raça dá trabalho. Antes de eu escrever a formulazinha para vocês, eu vou só exemplificar o raciocínio da coisa. Vamos lá. Vou colocar até um pouquinho mais por meio aqui esses números. Pronto. Eu estou aqui no primeiro termo, que vale 1. Para nós irmos para o próximo termo, que é o 3, a gente somou 2, que é a razão. Do 3 para o 5, a gente também somou uma razão, que também vale 2. Só que o que aconteceria, pessoal, se nós quiséssemos não ir do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro, e sim, de maneira direta, do primeiro para o terceiro, sem precisar achar o termo do meio? O que a gente teria que fazer para achar isso? Vamos pensar um pouquinho. Do primeiro para o segundo, a gente somou uma razão. Então, aqui, assim, somamos. Vou colocar por extenso para vocês. Uma razão.
que vale 2. Vale 2. Do 3 para o 5, a gente fez a mesma coisa. Somamos uma razão que vale 2 também. Que vale 2. Do 5 para o 7, a gente somaria uma outra razão que vale 2. Só que vamos pensar. Se do 1 para o 3, a gente somou uma razão, e do 3 para o 5, a gente somou mais uma vez a razão, se nós quiséssemos ir direto do 1 para o 5, o que a gente teria que fazer? Somar a primeira razão que a gente somou aqui e somar a segunda vez que a gente somou aqui. Ou seja, ao invés de somar só uma razão, a gente vai somar quantas razões? 2 razões. Tranquilo, pessoal? Deixa eu só silenciar meu celular aqui. Perdão para vocês. Pronto. Então, se nós quiséssemos ir direto do 1 para o 5, basta a gente somar 2 razões. Vamos ver se está tranquilo. Do 1 para o 3, a gente soma uma. Do 3 para o 5, a gente somou mais uma. Se nós quiséssemos ir direto do 1 para o 5, ou seja, do primeiro termo para o terceiro termo, ao invés de somar só uma razão, a gente somaria quantas razões? 2 razões. Tranquilo? Se nós quiséssemos agora não mais ir do 1 para o 5, e sim quiséssemos ir do 1 para o 7, ou seja, desse cara daqui diretamente para cá, o que a gente teria que fazer? Bom, vamos pensar. Se eu for, vou até apagar aqui embaixo. Se nós fôssemos do A1 para o A2, a gente somaria uma razão. Se nós fôssemos do A2 para o A3, a gente somaria mais uma razão. Se eu fosse do A3 para o A4, a gente somaria mais uma razão. Então, para a gente saber quantas razões a gente soma, basta a gente contar. Bom, aqui eu somei uma razão, um Rzinho. Do 2 para o 3, eu somei outro Rzinho. Do 3 para o 4, eu somei outro Rzinho. Então, se nós quiséssemos ir direto do A1 para o A4 de maneira mais rápida, quantas razões nós somamos? Vamos olhar. Somei uma aqui, somei outra aqui, somei outra aqui. Então, foram somadas um total de 3 razões. Tudo bem por enquanto, pessoal? Eu comentei no comecinho da aula, e a aula de hoje ia ter um pouquinho mais de conta, um pouco mais de continha. Estou indo com bastante calma, com bastante tranquilidade. Se tiverem dúvidas aí, deixa eu acessar o chat aqui, na verdade. A Stephanie até colocou assim, vai virar tabuada isso. É mais ou menos isso mesmo, Stephanie. A tabuada tá bem pertinho. Aqui, só queria saber como fazer as formas. A gente vai chegar. Não entendi a última explicação. Qual a explicação, Márcia? E Suzane também. Me avisaram aí que meu aparelho está em 18%. Tá, vou carregar. Tá. A Vília perguntou. Não entendi essa última do R. Tudo bem. Vamos lá. Eu vou colocar de maneira mais genérica aqui. Ó. Eu vou escrever uma progressãozinha para vocês. Uma progressão de maneira genérica. Vamos lá. A1, A2, A3 e A4.
Eu tirei aqui os números para ficar um pouco mais tranquila a tela aqui para a gente enxergar. O que representa A1, A2, A3 e A4 mesmo? Representam, de maneira genérica, os termos de uma progressão aritmética. O que a gente viu que a gente tem, lá no começo da aula, que a gente tem que fazer para a gente sair de um termo, para a gente sair de um carinha e a gente chegar no próximo carinha. Para eu ir de um e ir para o próximo, a gente vai somar a razão. Ou seja, para nós irmos do A1 para o A2, a gente vai somar mais a razão. Meu R é bem feinho, né? Mais é. Para nós irmos do A2 para o A3, é a mesma coisa, uma progressão aritmética. A gente também vai somar a razão. Por fim, para nós irmos do A3 para o A4, a gente também vai somar a razão. E aqui, imagino que tranquilo, né, pessoal? Sossegado. Tá. Vinícius, você só colocou 4 termos. Se tivesse o A5, que é o quinto termo, o que a gente faz para ir do 4 para o 5? Do A4 para o A5, é só somar a razão mais uma vez. Eu só coloquei 4 termos para ficar um pouco mais leve a explicação. Tá? Tá. Qual foi o problema que eu trouxe agora para a gente? Bom, aqui a gente está trabalhando sempre de termos sequenciais. Do A1 para o A2, do A2 para o A3, do A3 para o A4, do A4 para o A5. Só que, eventualmente, a gente descobrir termos grandes da progressão, sei lá, eu te dei 3 termos da progressão e eu quero saber qual é o 100º termo. Escrever isso na mão, fazer isso na mão, dá muito trabalho. É muito difícil a gente fazer isso na raça. O que eu estou introduzindo, o que eu estou colocando, é um modo da gente conseguir chegar em termos maiores de maneira mais tranquila. Vamos lá. Acho que isso aqui que eu escrevi por enquanto tranquilo. Se alguém perguntar, Vinícius, isso aqui eu entendi. Mas e se eu quisesse ir direto do A... Deixa eu até trocar de cor aqui. Do A1 para o A3. Não quero saber quem é o A2. Se eu quisesse ir direto do A1 para o A3. Dá para fazer isso? Dá para a gente fazer isso, sem problema algum. Vamos ver como é que a gente faz isso. Na linha de baixo, em vermelho, para eu sair do A1 e chegar no A3, o que a gente fez? A gente somou uma razão para chegar no 2 e a gente somou outra razão para chegar no A3. Ou seja, se eu somei uma razão para chegar no 2 e somei uma outra razão para chegar no A3, no final, a gente acabou somando quantas razões? Se eu somei uma e depois somei outra, ao fim, significa nós termos somado 2 razões. Tranquilo? Tranquilo. Vinícius, eu não quero mais sair do A1 e ir para o A3. Eu quero ir do A1 para o A4, de maneira direta. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, não tem problema algum. Vou até trocar de cor, vou colocar um pouquinho menor aqui, para que a gente consiga exemplificar todo mundo junto. 2 R's. Se eu quisesse sair do A1 e chegar no A4 direto, sair do primeiro termo e chegar no quarto termo, vamos ver quantas razões a gente somou no total. Bom, do A1 para o A2 a gente somou uma. Do A2 para o A3 a gente somou outra. Do A3 para o A4 a gente somou mais uma. Então, ao final, se eu quero vir daqui para cá, do A1 para o A4 direto, é a mesma coisa. A gente pode ir do A1 para o A2, do A2 para o A3, ou do A3 para o A4, sempre somando uma razão de um para outro. Ou a gente pode fazer o quê? Ir direto. Para ir direto,
é a mesma coisa de ter somado quantas razões no total? 3 razões. Mais 3 razões. Tudo bem, pessoal? Deu uma clareada, deu uma melhorada, tranquilo, maravilha, sucesso demais. Vinícius, beleza, tranquilo, até aqui sossegado, sem problema algum. Porque aqui a gente escreveu, né? Dá para ver que são 2, ou é 1, ou são 3, ou são 4 razões, não sei. Mas se eu tenho poucos termos e eu quero um cara lá na frente, como que eu sei quantas razões a gente vai somar? Como que eu sei? Tem um truque para isso? Sim, gente, a gente tem um truquezinho para isso. A gente consegue dar uma sacada nisso daí. Olha aqui. Deixa eu até colocar com marca-texto. Aqui em laranjinha. Peraí. Em laranjinha. Ó, se eu tô no A1 e eu quero ir pro A3, a gente viu que a gente soma 2 razões. 2 razões. Como que eu consigo ter esse 2 de maneira rápida? 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. Se eu quero ir do A1 para o A4, do A1 para o A4, a gente viu que a gente soma 3 razões. Como é que eu posso ter esse 3 de maneira rápida, sem ficar esquematizando, sem ficar fazendo nada? Ué, se eu quero ir do termo 1, do primeiro termo, do A1, para o termo 4, até o A4, é só fazer o quê para descobrir a quantidade de razões? Se eu vou do 1 para o 4, é só fazer 4 menos 1. 4 menos 1 vai dar 3. Ou seja, a gente descobriu que a gente soma 3 razões. Vamos ver se está tranquilo. Eu tenho uma sequência que eu estou no A1 e eu quero ir até o A16. Eu estou no A1 e eu quero ir até o A16. A gente pode ir na sequência, é um jeito. Acho o A2, acho o A3, acho o A4, acho o A5, acho o A6 e assim por diante. Eu acho que dá trabalho. Se eu quero ir direto do 1, do primeiro termo, para o termo 16, quantas razões a gente tem que somar? Se eu quero ir do termo 1, já vou dar alguns exemplos numéricos, tá, pessoal? Se eu quero ir do termo 1 para o termo 16, quantas razões a gente soma? Para fazer a subtração dos termos. 16 menos 1 é 15. Ou seja, eu vou somar 15 razões. Beleza? Isso vale sempre. Isso é sempre válido. Beleza? Beleza. Vamos pegar aqui alguns exemplos numéricos. Vamos lá. Vou escrever uma PA para vocês, só que eu vou dar poucas informações. Ó, eu tenho uma PA, exemplo. Eu tenho uma PA em que o meu primeiro termo, vou pegar aqui o primeiro termo valendo 4. E a razão vale, vou pegar aqui um número tranquilão para a gente começar. A razão vale 3. Como que a gente faz para achar os termos subsequentes? Mais uma vez, a gente pode ir somando. 4, razão vale 3. 4 mais 3 dá 7. 7 mais 3 dá 10. 10 mais 3 dá 13. Vou propor aqui alguns números para nós encontrarmos. Queremos encontrar
queremos encontrar, vou propor alguns aqui, o A3, o A10 e o A15. Ou seja, queremos encontrar o terceiro termo, o 10º termo e o 15º termo. Eu só vou esperar atualizar a telinha para vocês aí. Foi. Maravilha. A gente consegue fazer na raça? Consegue. É só escrever todos os termos e falar, tá aqui. A resposta é essa. Mas vamos fazer pelo raciocínio que nós encontramos agora. Eu estou no A1. Eu quero encontrar, conforme coloquei aqui no enunciado, o A3. Se eu quero sair do A1 e chegar no A3, como que a gente viu que a gente faz isso? Quantas razões a gente vai somar mesmo? Do 1, do primeiro termo, para o terceiro termo, a gente vai pegar aqui do 1 para o 3, a gente vai somar quantas razões? 2 razões. Vamos fazer a continha. Vou botar de cor aqui para ficar lúdico. O meu A1 vale 4, que está no enunciado. Para eu sair do A1 e chegar no A3, nós já vimos que a gente tem que somar quantas razões? 2. Então eu vou somar 2 vezes a razão. Quanto que eu falei que valia a razão? Vale 3. Ou seja, 4 mais 2 vezes 3 é 6. E 4 mais 6 vale. Ou seja, o meu primeiro termo, perdão, o meu terceiro termo, ele vale 10. Para atualizar aí, foi. Beleza, pessoal? Eu vou fazer os outros para ficar mais claro ainda. Depois eu pedi para a gente fazer o quê? Achar o A10. Eu estou no A1 e queremos encontrar aqui o A10. Posso escrever na raça, Vinícius? Posso, pode escrever na raça, mas vamos fazer com continhas, né? Para eu sair do A1 e chegar no A10, qual que era a sacadinha que a gente fazia? Ver da onde eu estou até onde a gente quer chegar. Para a gente sair do A1 e chegar no A10, o que a gente faz? 10 menos 1 dá 9. A gente vai somar 9 razões. Vamos fazer a conta. O meu A1 vale 4, ou seja, o meu primeiro termo vale 4. E a gente viu que para a gente chegar no 10, perdão, para a gente chegar no 10º termo, a gente tem que somar quantas razões? 9 razões. Que é o 10 menos 1. Fica 9. Quanto que era a razão mesmo que eu passei no enunciado? A razão é 3. 9 vezes 3. Igual. 4 mais 9 vezes 3, tabuada, né? 9 vezes 3, 27. 4 mais 27, 31. Ou seja, o nosso 10º termo vale 31. Vinícius, eu acho que você está mentindo, eu não confio em você. Vamos checar. Vamos escrever essa progressão para você ver que de fato está certo, que de fato é verdade isso. Quem que era nosso primeiro termo mesmo? 4. Se a razão é 3, vamos sempre somando de 3 em 3. 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25. Vou colocar na linha de baixo porque não vai caber. 28, 28, 31, 34 e assim por diante. Vamos representar os termos para a gente ver se a gente está certo. Esse é o meu A1, esse é meu A2, esse é meu A3, esse é meu A4, esse é meu A5, A6, A7, A8, A9
A10 e o A11. Olha que coincidência, né, pessoal? Aqui em cima, a gente encontrou que o A3 vale 10. Olha quanto vale o nosso A3 aqui. Vale 10, tá certinho. Fazendo a continha, a gente achou que o A10 vale 31. Vamos ver se bate? Olha só que sorte, né? A matemática é muito sortuda. De fato, o nosso A10 ele vale 31. Ou seja, dá na mesma a gente fazer a continha ou escrever a sequência. Eu acho que fazer a continha é mais fácil, porque escrever a sequência dá trabalho pra caramba, né? Para finalizar, aí eu vou deixar um exemplinho para vocês. Eu pedi para a gente achar o termo 15. Vamos achar o termo 15 aqui. Eu quero sair do A1 e ir até o termo 15. Quantas razões a gente vai somar? Do 1 para o 15, lembra lá? É só fazer 15 menos 1. Eu vou somar 14 razões. Então, o meu primeiro termo vale 4. E eu vou somar quantas razões? 14. 14 vezes a razão, que no nosso exemplo vale sempre 3. Agora complicou, né? 14 vezes 3. Vamos lá. 4 mais 14 vezes 3, 3 vezes 4, 12, vai 1, né? 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Dá 42. Então isso aqui dá 46. Vinícius, não acredito em você. Quero escrever a progressão inteira para ver se está certo. Fica à vontade, tá? Eu garanto que o A15 ele vai dar 46. Bom? Então, fiz um exemplo com vocês. Eu vou deixar aqui um exemplo para vocês fazerem. Vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem. Enquanto isso, eu tomo uma aguinha. Beleza? Não que eu seja preguiçoso, longe disso. Mas eu vou copiar aqui o exemplinho que eu dei aqui em cima. Né? Tecnologia nos ajuda a fazer isso. Colar. Que vai ser o exemplo 2. Eu vou alterar ele, tá? Não vai ser o mesmo, não. Exemplo 2. É uma PA em que o primeiro termo ele vale... Vou ser bonzinho ainda, viu? Ainda vou ajudar vocês. O primeiro termo vale 2. E a razão, ela vale... vou inventar um número aqui. Ela vale 4. Vou pedir para vocês encontrarem os seguintes termos. O termo de número o A3, o A9 e o A... Vou pegar um termo aleatório aqui. 21. 5 minutinhos, vou tomar uma aguinha, já volto. E é isso aí. Podem deixando no chat, tá, gente? Fiquem à vontade, a gente corrige. Só vou tirar uma dúvida aqui da Mônica. Tendo o resultado de A10, eu consigo encontrar o A15? Sim, Mônica, pode também. Eu não comento tantas coisas para não confundir. Mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Se você quer partir do termo 10 e você chegar no termo 15, é só fazer a mesma subtração. 15 menos 10 dá 5. Então, do termo 10 para o termo 15, basta você somar quantas razões? 5 razões. Beleza? Beleza, volto já. Voltei, gente. Voltei, tomei minha aguinha. Vamos lá. Deixa eu só ver o negocinho aqui. Vamos ver o chat. 10:34:82. 10:34:82. Sucesso, gente. Vamos lá, vamos resolver. Deixa eu só abrir minha tela de novo. Vamos lá. Então, o exercício que eu passei. Perdão. A gente tem o primeiro termo valendo 2. E eu falei que a razão vale 4. E eu pedi para a gente encontrar o terceiro termo, o nono termo e o 21º termo. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Se eu quero sair do primeiro termo e ir para o terceiro termo, bom, se eu estou saindo do primeiro e indo para o terceiro, quantas razões a gente vai somar? O primeiro para o terceiro
a gente vai somar duas razões. 3 menos 1 dá 2. Ou seja, como é que vai ficar? O primeiro termo vale 2, mais, só esperar atualizar minha tela. Só um minutinho que já vai atualizar. A tela, nos ajude, tela, por favor, tela. Eu vou fechar minha câmera, gente, para ver se ajuda, tá? Foi. Então, do primeiro termo para o terceiro termo, eu vou somar duas razões. Então, 2 vezes a razão, que é 4. 2 mais 8, 10. Beleza? Então, esse é o terceiro termo. Depois, nós sairmos do A1 e irmos até o A9, do primeiro até o nono, do A1 até o A9, a gente vai somar 8 razões. Porque 8, do 1 para o 9, 9 menos 1 é 8. Então, eu vou partir aqui do primeiro termo, que vale 2, e eu vou somar quantas razões? Do 1 para o 9, mais uma vez. Do 1 para o 9, vou somar 8 razões. 8 vezes a razão que vale 4. 2 mais 8 vezes 4, tabuada do 8 ou do 4, né? É a mesma. 8 vezes 4, 32. 2 mais 32, 34. Tranquilo? Tranquilo. Por fim, para eu sair do A1, para chegar, qual que eu pedi? O 21. Até o 21º, do A1 até o 21, são 20 razões, né? Porque é do 21, porque é 21 menos 1, que dá 20. Ou seja, parto do 2, mais 20 razões. 20 vezes 4. 2, 20 vezes 4 são 80. Resposta 82. Então, essa é a primeira resposta, essa é a segunda resposta, essa é a terceira resposta. São os 3 carinhas que nós pedimos. 10, 34 e 82. Muito bom, sucesso, maravilha, gente. Sucesso demais. E para a gente terminar, pessoal, essa parte das progressões aritméticas, para nós terminarmos esse assunto. É um assunto que alguns ficam felizes, outros ficam tristes. Também tem bastante continha. Não tem jeito, não tem como fugir de continha nesse assunto. Que é a soma dos termos. Soma dos termos de uma progressão. Vamos lá. Soma dos termos de uma PA, né? Vamos abreviar para PA, progressão aritmética. Soma dos termos de uma PA. Então, o que a gente já aprendeu, pessoal? A gente já aprendeu a nomear as coisas, já sabemos o que é razão, já sabemos o que é a quantidade de termos, que é o N, já sabemos descrever os termos de maneira genérica, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e assim por diante. A gente já sabe o que é uma PA crescente, uma PA decrescente, uma PA constante. A gente já sabe também encontrar termos longes, que estão longínquos, a partir dos primeiros termos e também a partir da razão. Por fim, a gente vai encontrar aqui as somas dos termos de uma PA. Por exemplo, vou pegar aqui uma PA, mais uma vez aleatória, inventar aqui. 3, 9, 15, 21. Tem aqui uma PA de 4 termos. 3, 9, 15 e 21. Vamos ver se isso aqui é PA mesmo. Para a gente saber se isso aqui é uma PA, de um termo para outro, a gente soma 6.
Daqui para cá, a gente também somou 6. Daqui para cá, a gente também somou 6. Então, o que a gente fala a respeito de uma PA? Só para a gente recapitular. Isso aqui é uma PA crescente, porque os termos estão aumentando. Crescente. D, razão igual a 6. E, neste caso, a quantidade de termos, que é o N, vale quanto? Lembra que N, quantidade de termos. 3, o 9, o 15 e o 21, temos 4 termos. E se nós quiséssemos escrever essa progressão de maneira genérica, como é que a gente colocaria? Esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3 e esse é o A4, né? Tudo que a gente viu na aula, quase tudo que a gente viu na aula, resumido nessa telinha. Vamos para o último tópico, né, que é a soma dos termos. Alguém pode chegar para você, no meio da rua, né, vai saber, como é que eu acho os termos de uma PA, a soma dos termos de uma PA? Você pode falar para a pessoa, bom, olha os termos, olha para todos eles e faz a soma na raça, né, soma na mão. Se eu perguntasse para alguém aqui, quanto vale a soma dos 4 termos dessa PA? A soma dos 4 termos dessa PA. Você vai falar, Vinícius, muito fácil, né? Muito tranquilo. É só fazer. 3 mais 9 mais 15 mais 21. É só fazer essa soma. 3 mais 9 mais 15 mais 21. Vamos ver se a gente está bom de soma. 3 mais 9 são 12. 12 mais 15 são 27. 27 mais 21 são 48. 48. Ou seja, essa soma dá 48. Só que nesse caso, pessoal, são números menores, são números pequenos, são poucos números. É razoavelmente tranquilo da gente fazer essa soma. Mas vamos colocar assim, eu te dei uma PA. O primeiro termo é 3, pode ser a mesma coisa, só que eu quero saber a soma do primeiro termo até, eu quero saber a soma, sei lá, do A1 até o A50. Se eu pedir para alguém fazer isso daqui, a soma dos termos do A1 até o A50, fazer isso na raça é muito difícil. Você tem que achar primeiro quais são todos os termos, um por um, e depois fazer a soma deles, um por um. Isso daria muito trabalho. Seria muito complicado. Aí a matemática, para nos ajudar, tem uma formulazinha. Eu vou marcar essa formulazinha para vocês. Amanhã vocês vão lá no estúdio de tatuagem e vão tatuar essa formulazinha na sua pele. Bem? Vocês vão tatuar de tão importante que ela é. Não façam isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Cadê? Mas como é que a gente faz? Como é que a gente... perdão. Qual é essa fórmula, né? Qual é a fórmula que representa a soma dos termos de uma PA? Eu vou usar... Vou colocar assim, né? Fórmula. Eu vou usar a letra S. Vinícius, por que S? S de soma. A soma dos termos de uma PA, que eu vou denotar, vou representá-la pela letra S de soma, ela é. Não fiquem assustados. A gente vai fazer exemplos, tá? A1 mais AN vezes N dividido por 2. Misericórdia. O que é cada uma dessas coisas, Vinícius? Vamos lá. S de soma. O A1, a gente sabe o que é. O A1 é o primeiro termo de uma progressão aritmética. O próximo a gente... O que é o N? Bom, o N
é a quantidade de termos de uma progressão aritmética. Até aqui também tranquilo, sem problema. Falta a gente entender, nesse caso, o que significa o AN. O que é o AN? Por exemplo, se eu quero fazer a soma do A1, quero fazer, por exemplo, a soma dos 20 primeiros termos. Se eu quero fazer a soma dos 20 primeiros termos, esse carinha daqui, ele vai representar o 20º termo. Se eu quero fazer a soma dos 30 primeiros termos, quem que é esse meu AN? É o 30º termo. Se eu quero fazer a soma dos 100 primeiros termos, quem que é esse AN? Vai ser o 100º termo. Ou seja, esse AN, ele significa o último termo que eu estarei considerando na soma. Vamos lá, mais uma vez, para não ficar dúvidas. O A1 é o primeiro termo da progressão. Quem que é o AN nesse caso? Se eu estou somando, sei lá, do primeiro termo, que é o A1, até o 10º termo, o meu AN é o 10º termo, é o último termo que eu estou somando. Se eu estou fazendo a soma do primeiro, que é o A1, até o 50º, até o A50, quem que é o meu AN? O meu AN vai ser o termo de número 50. É o último carinha que eu estou somando. Tudo bem, gente? Eu vou passar alguns exemplos, fiquem tranquilos, mas essa formulazinha, ela é bem importante da gente conhecer, tá? Ela é bem recorrente em prova. Vamos lá. Exemplos. Exemplos, no plural aqui. Dada a seguinte PA, progressão aritmética, encontrar a soma de seus termos. Encontrar a soma de seus termos. Vou marcar uma progressão aqui para a gente trabalhar. Vamos ver aqui, sei lá. Vou pegar até aquela, pode ser, não, pegar uma mais chatinha, vai. 4, 9, 14, 19, 24 e 29. Isso aqui é uma progressão aritmética? Sim. Quem é o primeiro termo dela? O primeiro termo dela, que é o A1, vale 4. O meu A2 vale 9. O meu A3 vale 14. O meu A4 vale 19. O meu A5 vale 24. E o meu A6 vale 29. Como que a gente vai aplicar a nossa formulazinha nesse caso? Vamos lá, vou escrever de novo. A minha soma, ela é o A1 mais alguma coisa que eu já vou colocar. Acho que as pessoas levantaram a mão, eu já vou dar uma atençãozinha no chat, tá, gente? Perdão. Eu vou dar um exemplinho aqui, eu já vou dar uma atenção no chat, tá? Já vou tirar sua dúvida, Stephanie. Vezes N dividido por 2. Essa daqui é a formulazinha que eu passei para vocês. A1 mais a N vezes N dividido por 2. Eu acho que o A1 é intuitivo para todo mundo. O nosso exemplo aqui vale 4. O N é a quantidade de termos. Quantidade de termos, nesse caso aqui, vale 6. Né? Nós temos 6 termos. O A1, o A2, o A3, o A4, o A5 e o A6. Quem que é o AN? O AN, como a Stephanie perguntou, é o último termo que eu estou somando. Se eu quero fazer uma soma dos 6 termos, de todos os termos dessa progressão,
Quero somar o A1 mais o A2, mais o A3, mais o A4, mais o A5, mais o A6. O meu AN, ele vai representar o último termo dessa progressão. Nesse exemplo, nesse caso, quem que é meu último termo dessa progressão? É o 29. E qual termo que ele é? Ele é o sexto termo, ele é o A6. Então, neste caso, o meu AN vai ser o A6. Tudo bem, gente? Tranquilo? Pegado? A Stephanie até marcou aí. Boa, Stephanie. Parabéns. Então, vamos só. A gente fazer a conta agora, né? Vou fazer a continha aqui. Quem que é essa soma? A1. Vou marcar aqui. O A1 vale 4. Mais AN. Mais uma vez. O AN é sempre o último termo que eu estou somando dessa progressão. Genericamente chama-se de AN. Nesse exemplo específico, é o A6, porque é o último termo que eu estou somando. Mais 29. Quantidade de termos. Quantos termos a gente tem nessa progressão? Se eu estou indo do A1 até o A6, eu tenho 6 termos. 6 termos dividido por 2. Agora é continha, né? Sei que tem gente que tem pavor de continha, mas vamos lá. 4 mais 29 são 33. 33 vezes 6 dividido por 2. E agora, Vinícius, eu faço primeiro a multiplicação ou eu faço primeiro a divisão? Você escolhe, tanto faz. Você pode fazer tanto 33 vezes 6 e depois dividir por 2, ou você pode fazer primeiro a divisão. 6 dividido por 2 e multiplicar por 33. Em todo caso, vai dar a mesma coisa. Mas vamos lá. 33 vezes 6 vai dar 198. 198 dividido por 2, que dá 99. O que esse 99 significa? O 99 é a soma destes 6 termos aqui em cima. Se eu somar, se você for na sua calculadora agora, e você colocar 4, mais 9, mais 14, mais 19, mais 24, mais 29, temos certeza que vai resultar em 99. Tudo bem, gente? Tranquilo? Sossegado? Maravilha. Vou dar mais um exemplo para vocês para ver se ficou realmente tranquilo. Vou dar aqui uma peazinha. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 e 30. Vamos ver se é PA. Isso é PA. Porque de um termo para outro, nós estamos somando uma constante. Que no nosso caso é 4. É sempre 4 de um termo para frente. Esse aqui é o meu A1. Esse é o meu A2. Esse é o meu A3. Esse é o A4. Esse é o A5. A6. A7 e A8. Qual é a quantidade de termos que nós temos? A quantidade de termos dessa progressão, quem é o nosso N? É a quantidade de termos. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 28. Nós temos 8 termos nessa progressão. Para a gente fazer a soma desses caras, a soma dos termos dessa progressão, vou aplicar a formulazinha. Vamos lá. S é igual a 1 mais a N vezes N dividido por 2. A1, muito tranquilo, né? O nosso A1 vale 2. Lembramos quem é o AN. O AN é o último termo que nós estamos somando. Se nesse caso a nossa sequência vai até o A8, porque são 8 termos, o meu AN vai ser o A8, vai ser o último termo que eu estou somando. Vamos aplicar aqui, vamos fazer aqui. Igual. A1, quem é o meu A1, vale 2. Quem é o meu AN?
é o último termo que eu estou somando. No caso, vai ser 30. Quantidade de termos, que é o N, é 8. Dividido por 2. Beleza? Beleza. Igual. 2 mais 30 são 32, vezes 8, dividido por 2. Aqui vale a mesma coisa. Você pode primeiro multiplicar o 32 vezes 8. Então, é só atualizar a tela aqui. Você pode primeiro multiplicar 32 vezes 8 e depois dividir por 2. Ou você pode fazer primeiro a divisão e depois multiplicar por 8. Completamente indiferente, tá, pessoal? Dá na mesma. 32 vezes 8 dá 256. Dividido por 2 vai dar 120. Ou seja, a soma desses 8 carinhas aqui em cima, 2, mais 6, mais 10, mais 14, mais 18, mais 22, mais 26, mais 30, a soma de todos esses caras vai resultar em 128. Pode checar na calculadora, te garanto que vai dar 128. Beleza? Beleza. Agora a gente tem aqui 11 minutinhos. Vou deixar aqui um exercício que ele vai juntar absolutamente todos os assuntos da aula de hoje, tá, pessoal? Aí eu deixo aqui uns 7, 8 minutinhos o que a gente conseguir, eu resolvo e a gente finaliza a aula de hoje. Tá? Exercício. Aí eu dou uma olhadinha no chat e ver se tem alguma pergunta. Em uma PA, o primeiro termo, vou ser bonzinho mais uma vez, tá? Vou pegar um número pequeno. O A1 vale 3. E a razão vale... Você bonzinho também, hein? Razão vale... Vou pegar aqui... não tão pequeno, né? Vale 4. Encontrar a soma dos 10 primeiros termos. Vinícius, mas para encontrar a soma dos 10 primeiros termos, aplicando a formulazinha aqui em cima, eu vou usar o A1 e o último termo vai ser o A10, porque você quer 10 termos. Só que você não deu o A10 para a gente. Exatamente, vocês vão ter que encontrar também. O primeiro passo é você encontrar o A10 pelos exercícios que a gente fez lá em cima da tela, e depois que você encontrar o A10, você vai fazer a soma. Ou seja, uma junção de tudo que nós vimos na aula de hoje. Beleza? Deixa aqui 7 minutinhos para vocês, 5, 6, 7 minutinhos para vocês fazerem. Vou acompanhando o chat e a gente resolve e finaliza. Vou dar minha letra aqui, né? Quem acertar o primeiro exercício e ver na aula presencial, o Degmar vai dar um chocolate, tá? Não faça promessas. Eu vou correr lá na sua sala.
Resolver também para saber contar, né? Vou fazer aqui rapidinho para ver quanto é que dá o exercício. Vinícius, você conseguiu verificar o chat ou você quer que eu te passe o que foi aqui? Tem algumas questõezinhas aqui. Se Na você puder, verdade, por gentileza. eles estão pedindo algumas coisinhas para vocês. Esses alunos são pidões, Vinícius, você não tem noção. Estão pedindo, não achei nem pedido aqui. Tem pedido aqui? Tem pedido. Não estou achando aqui, não. Primeiro pedido. Professora, semana passada, não, acho que não foi você. Eu acho Acho que a você Jussara passou falou, né? isso? Não passei trabalho nenhum, gente. Não estou Será lembrado, que pelo foi, menos. Jussara, será que foi o de física? As equações? Responde aí para nós. Você está confundindo. Aí, ó. A Elaine ganhou um chocolate da Degmar. Parabéns, Elaine. Muito bom. Por quê? Ai, meu Deus, não Elaine tenho. Elaine acertou o exercício. Muito Eu bom, dei muito para bom. você o chocolate que eu tinha, Vinícius. Eu não tenho mais. Não tem problema. Se deu mal agora, tá vendo? Professor, tem como resolver o exercício da última prova do vestibular de progressão aritmética? Eu resolvo com o maior prazer do mundo. Eu só preciso saber qual é o exercício. Qual é o exercício? Deixa eu... Se tiverem fácil acesso, conseguirem colocar no chat, e for possível, eu resolvo com o maior prazer. Mas assim, eu sei que o Vinícius é super solícito e ele vai fazer com certeza. Caso não dê certo para a gente fazer nessa aula, pode deixar que eu peço para ele e a gente coloca lá no grupo do WhatsApp para vocês. Primeiro a gente coloca como desafio, vocês fazem, e aí a gente coloca lá um gabarito que o professor vai providenciar. Pode ser? Sucesso, sucesso. Moro na rua de cima do céu, Parque do Carmo. Fica mais fácil para receber. Tem que vir fazer atividade, Elaine. Tem que participar aqui do céu. População sempre muito bem-vinda aqui no céu, ser muito bem recebido, todo mundo, tanto aqui no céu quanto na Unicel também. Mais 2 minutinhos aí a gente resolve para não estourar o tempo de ninguém. Tenho mais um aluno falando que teve uma aula de matemática que o professor pediu para lembrar frações. Isso, foi lá quando a gente viu um pouquinho de proporção, né? Quando a gente falou de proporções, a gente comentou um pouquinho de frações, né? Lembrando que a proporção é basicamente uma divisão entre dois termos. Mas frações aí é para a vida inteira, né? Não tem para onde correr de fração. A Jussara mencionou a equação de primeiro grau com incógnita. É porque ela é craque, ela só está falando que ela sabe muito bem isso, não é isso, Jussara? Com Dá um certeza que sinaliza sabe. aí para nós. Mandaram uma foto de um caderno aqui, peraí. Ah, está dando resultado. Maravilha, sucesso. Muito bom, gente. Parabéns, 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 parabéns. Quem que mandou a foto foi a Verônica, né? Verônica, tá lindo, só vou te dar uma dica, tá? O primeiro termo é o 3 e a 10 que você achou é 39, tá perfeito. Só que nessa soma, lembra que tem o parênteses, né? Entre o 3 e o 39, tem que colocar o parênteses. Senão a continha fica um pouquinho diferente. É parênteses, 3 mais 39 e fecha parênteses. Vamos lá, gente, só para não estourar o tempo de ninguém. Muitos colegas colocaram aí no chat já. Se eu quero saber a soma dos 10 primeiros termos, o que a gente faz? Primeiro, eu tenho que achar qual é o A10. Se eu quero somar os 10 primeiros termos, eu tenho que saber qual é o 10º termo. Vamos lá. Eu tenho o A1 e eu quero encontrar o A10. A gente soma quantas razões mesmo? Do 1 para o 10, a gente soma 9 razões. Então, o meu primeiro termo vale 3.
E para chegar no 10º, eu vou somar 9 razões. 9 vezes a razão, que é 4. 3 mais 36, que é o 9 vezes 4, dá 39. Então, a gente tem tudo que a gente precisa. A gente sabe que o nosso A1, eu falei que ele vale 3. O nosso A10 vale 39. E a quantidade de termos vale 10. Se eu estou somando os 10 primeiros termos, nossa quantidade de termos vale 10. Como é que fica a nossa expressãozinha? Soma igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. Quem é o AN? O AN é o último termo que nós estamos somando. Eu estou somando os 10 primeiros termos, o meu AN é o A10. Por isso que nós encontramos o A10 primeiro. Então vai ficar A1 vale 3, o AN 39, quantidade de termos é 10, dividido por 2. Subir a tela aqui. 3 mais 39 são 42, vezes 10, dividido por 2. 420, que é o 42 vezes 10, dividido por 2. Aí, 210, como muitas pessoas já colocaram. Tá? Essa é a resposta. Aí. Gente, como sempre, foi um prazer muito grande estar com vocês. Muito obrigado. A gente se vê numa eventual próxima aula. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.